Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Como nós costumamos fazer, vamos fechar os olhos alguns minutinhos, respirar profundamente e tentar esquecer um pouco do nosso dia atribulado e vamos acalmar o nosso espírito, para que a serenidade inunde o nosso coração e possa dilatar o horizonte do nosso entendimento. Que as questões que iremos abordar sobre o Evangelho possam inspirar-nos no nosso dia a dia. Que possa fazer com que novos ângulos de visão se abram à nossa vista, ao nosso entendimento. E o principal, que o nosso coração se torne mais doce, mais suave, no trato para com o semelhante e nas questões desta nossa vida. Que nossos amigos espirituais possam compartilhar conosco desses momentos, nos intuindo, nos auxiliando e nos protegendo. Que hoje e sempre o amor de Deus nos guie nascendo do bem, do amor ao próximo e da evolução individual de cada um de nós. Que assim seja. Hoje nós vamos chegar ao 100º capítulo já do livro Pão Nosso. Estamos no 99º, cujo tema é Com Ardente Amor. Olha só, é um título bem inspirador para todos nós. Amor é basicamente uma condensação de tudo que existe na vida. Se condensássemos todo o nosso universo, a gente ia chegar nessa palavrinha, amor. Sério mesmo? Sério mesmo. É a força criadora do universo. Quando a gente fala que Deus é amor, a gente não sabe a real dimensão do que nós estamos expressando. Realmente a gente não sabe, a gente é muito pequenininho para entender essa expressividade. Mas, como nós somos um fragmento, uma partícula de Deus, nós carregamos conosco esse DNA do amor. Nós somos movidos por essa palavra, por esse sentimento. E quando se junta a ele essa expressão ardente, quer dizer, apaixonante, uma coisa intensa, forte, quer dizer o quê? Que a gente dá um movimento àquilo que nós somos. Então isso a gente traz para o nosso trato diário. Por exemplo, na nossa família, dentro do nosso lar. Nós tratamos os nossos companheiros de jornada com ardente amor. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós doamos a ele o melhor de nós, aquilo que nós temos de mais sagrado, de mais profundo. E quando a gente consegue fazer isso, expressar dessa forma, é como se fôssemos inundados por uma diversidade de sensações assim maravilhosas. Quando nós manifestamos no nosso dia a dia o que realmente é esse sentimento, e isso a gente faz e às vezes nem nota. E a gente nota só na ausência. Passa a ser uma coisa tão rotineira, tão costumeira, que a gente não costuma dar tanto valor. Por exemplo, no tratamento com os nossos pais, como nós conversamos com eles, como nós nos abrimos com eles, com os nossos filhos, como que nós orientamos, como que nós educamos, como que nós protegemos. Tudo isso é feito de uma forma tão automática que a gente não dá a real dimensão
na grandiosidade dos sentimentos que a gente expressa ali. Mas já repararam que quando nós estamos na iminência de perdê-los, ou quando nós os perdemos, é que realmente nós conseguimos ver, que nós conseguimos compreender que falta eles fazem. Quando o nosso amor ele é sufocado pela ausência, a gente consegue compreender o quanto ele era grandioso, mas que agora ele não se expressa mais porque essa via ela foi impedida. Sabemos que nesse mundo físico nosso, tudo é passageiro. Nós vamos estar em contato com as pessoas por um determinado espaço de tempo. Porém, que a gente se expresse nesse espaço de tempo, realmente, com amor ardente, com vontade, com sentimento. Que a gente entenda isso, porque nós estamos pondo para fora uma potência nossa, uma potência grandiosa, que faz com que a gente se transforme para melhor, que a gente se descubra. Não deixar para a última hora. A última hora é aquele momento em que já não vamos ter mais o contato deles. E aí esse sentimento vai ser transformado em saudade. Muitos transformam essa saudade em algo doentio, em algo doloroso, sendo que a saudade deveria ser uma coisa salutar, benéfica. Seria o quê? A lembrança de uma construção grandiosa feita com a nossa participação nesse mundo físico. Bom, reportando então uma fala de Pedro que está na primeira epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: mas, sobretudo, tende a ardente caridade uns para com os outros. Como na introdução já falei, ardente é uma coisa forte, uma expressão muito mais intensa. E caridade, por definição, a gente sabe que é o amor em movimento. Nós movimentamos esse amor. Quem que é o gerador do amor? Nós. Então nós podemos ser pessoas amoráveis, pessoas benévolas e gentis, e não nos expressarmos. A partir do momento que nós nos manifestamos junto às pessoas com esse amor, ele se transforma em caridade. Caridade é querer fazer ao outro que esse sentimento se transforme nas melhores realizações possíveis. Caridade, a gente erroneamente pensa que é o quê? Você pegar e dispor de algumas coisas que você tem, que não usa mais ou que não vai fazer falta, e doar ao próximo. Isso não é caridade. Isso é ajuda. Caridade é pôr o amor em movimento. É você sentir e expressar. Uma caridade, uma ajuda pode ser feita de uma forma maquinal. Alguém lhe aborda e você simplesmente bate a mão na carteira, pega uma nota de menos valor e automaticamente entrega a alguém. Isso é caridade? Isso é ajuda. Simplesmente isso. Caridade é quando se impregna amor nas realizações, nos projetos. Por exemplo, as criaturas lá pelos 18, 20 e poucos anos de idade, eles se unem para constituir um matrimônio. Desse matrimônio origina-se um outro ser. E por aí cria-se uma família. É uma forma de caridade? É o amor se movimentando.
Se a gente analisar por alguns ângulos, por exemplo, a criança que chega é aquele espírito necessitado de retornar ao plano físico que está tendo a oportunidade de adentrar aqui e desenvolver-se. Olha, é uma oportunidade de ouro, com a dificuldade que é estar nesse plano físico. O pior é que a gente, às vezes, quando está assim, com alguns probleminhas, muitos pensam assim, podia vazar logo daqui, né? Ir embora daqui, é o mundo ruim, tudo está ruim. A gente cria um pessimismo com relação à vida e esquecendo as dificuldades tamanhas que tiveram que ser superadas para que nós estivéssemos aqui nesse instante. Quantas pessoas envolvidas nesse processo, quanto amor empenhado, quantas vigílias, quantas idas aos hospitais, quantas fraldas trocadas, quantas roupas compradas, quantas refeições feitas para que nós pudéssemos estar aqui em saúde, educados, preparados para a vida. E às vezes no primeiro revés, a gente despreza totalmente isso que nos fora concedido para que a gente dê alusão a que a nossa dor seja maior do que tudo o que nós recebemos. Veja bem, tende ardente caridade uns para com os outros. Por quê? Quem que vive sem amor? Quem que vive sem afeto? Quem que vive na solidão, separado do mundo, que não necessite da presença de alguém, da palavra de alguém, do carinho de alguém? Quem consegue viver nesse isolamento? A gente tem que ter alguma coisa de convivência. Nós nascemos para isso. E tem gente que fala que tem que estar no mosteiro. Não é por aí. Não é por aí. A convivência faz parte. A convivência é a melhor maneira de se educar. Porque sem a convivência, sem a parte prática da vida, a teoria vai continuar sendo teoria. Você vai falar assim, eu sou bom, eu sou honesto, eu sou corajoso, sem aventurar-se com o mundo, sem relacionar-se com pessoas. A melhor coisa realmente é viver em sociedade. Porque em sociedade, seja ela que tipo de sociedade for, você vai conviver. O conviver é diferente. Conviver, você tem que aceitar os erros, os acertos, tem que aprender a perdoar, tem que aprender a colocar no lugar, tem que aprender a pedir perdão, tem que aprender um monte de coisas que na teoria, perfeito, a gente entende, mas na prática a teoria é outra, né? Muito bem. Então, a fala de Pedro é muito simplesinha. Sobretudo, tende ardente caridade, ou seja, tem uma caridade intensa uns para com os outros. Porque nós precisamos, sim, uns dos outros. Vamos ver agora, então, um pouquinho do que Emmanuel disserta para nós sobre esse trechinho da epístola. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Ou seja, virtude apregoada é o que eu falei da teoria. Não adianta. É simples teoria. Como a gente vê que as coisas são diferentes. Uma coisa é você vir aqui na frente e falar, né? Você vem, fala, e todo mundo pensa, nossa, que pessoa perfeita, maravilhosa. Chega lá fora, não. Só quem convive, né? É verdade. Pois é. Porque se a gente colocasse em prática
Tudo que a gente fala aqui, a gente não precisaria estar aqui, né? Problema excessivamente debatido. Solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Bem falar é uma fase primária, eu estou na fase primária que eu estou falando aqui, eu estou na fase bem primária. Ensinar com acerto, estamos tentando passar com a visão o mais digna possível. E crer sinceramente. O que é crer? Muitas pessoas acham que crer é acreditar. Eu não gosto de usar a palavra acreditar. Porque quando você usa a palavra acreditar, você pode acreditar e não acreditar, conforme o momento que você está vivendo. Eu acredito. Eu não acredito mais. Eu acreditei, agora não acredito mais. Então, acreditar é uma palavra que pode mudar, pode variar conforme a circunstância. Então, eu prefiro usar assim: eu sei ou eu não sei. Se você sabe, é porque você, pela lógica, pela razão, chegou àquela conclusão. Se você não sabe, é porque ainda não definiu seu entendimento sobre aquele assunto. Então, a partir do momento que você sabe e você muda o rumo da história, a responsabilidade é outra. Quando você não sabe e você toma as atitudes não muito inteligentes, tem suas atenuantes, mas a partir do momento que você sabe e erra, aí tem suas agravantes. Então, por isso eu prefiro falar, não acreditar. Acreditar e não acreditar. Então, saber e não saber. Para saber ou desconhecer, como que a gente vai pautar isso? Só sabe aquele que estuda, que pensa sobre o assunto, que interage sobre o assunto para chegar a uma conclusão. Eu acho interessante, para que a gente crie a nossa própria conclusão, não pegar aqueles pacotes fechados. O que eu entendo por pacote fechado? Alguém chega para você e fala assim, faz isso, 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 e o reino dos céus é seu. Um pacote fechado. Então você vai seguir aquilo que alguém te orientou, sem saber o porquê, na iminência de receber uma benfeitoria lá na frente. Aí chega lá na frente e você não recebe aquilo que o pacote te prometia. Aí você fala assim, a culpa é de quem me prometeu, a culpa não é minha. Viu como é fácil dar uma escapadinha da responsabilidade? Mas a partir do momento que a gente busca a resposta, a gente compreende, a gente sabe, verdadeiramente a gente sabe, aí a gente faz as nossas escolhas. Posso dar expressão à fé? Quer dizer, você pergunta o que é ter fé? A pessoa fala, fé é acreditar. Não, fé não é acreditar. Exatamente. É isso mesmo. Porque o acreditar, você acredita hoje e desacredita amanhã. Acreditar no quê? Mas a maioria se pergunta o que é fé. Não, acreditar. Mas quando você sabe, é uma coisa lógica, é coerente, não tem como desviar, porque é aquilo. Então a fé é saber que aquilo vai acontecer, aquilo está previsto, aquilo é daquela forma, e que para a gente chegar àquele fim, tem esses meios. O movimento mesmo sentido fala da fé raciocinada, né? Exatamente. Você raciocina, você sabe. Aí não é acreditar, você sabe. Exatamente. Então, o crer, simplesmente porque, eu creio e tá bom, é isso, eu creio, não vai te levar a lugar nenhum. Por isso, esses dois alicerces da doutrina espírita são primordiais para o nosso avanço, que é a intelectualidade e a moralidade. Desenvolvimento intelecto moral. Tem que estar junto.
para você ter um desenvolvimento intelectual, para você conhecer as leis da vida, é primordial ter um intelecto mais aprimorado. E para você entender a grandiosidade também de tudo isso, sem a moralidade você não chega lá. Sem a religiosidade, sem a visão do algo mais, sem um pequeno entendimento sobre o algo mais, a gente não chega lá. A gente vai até onde a ciência nos leva. E aí falta uma lacuna gigantesca. Ou então a gente vai pelo campo da fé. Vai até onde a fé nos leva. Aí falta a comprovação científica. E aí? Nós temos que trabalhar as duas partes em conjunto. Aí sim nós vamos entender. Aí sim nós vamos compreender os mecanismos da vida. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Trabalhar. Ou seja, todas as nossas potências têm que estar em atividade constante. Ah, mas a gente cansa. Tem uma fala do Chico Xavier que eu acho maravilhosa. Você sabe que o Chico trabalhava, levantava cedinho, ia para a Fazenda Modelo, voltava para casa para almoçar, voltava para o trabalho, fazia a jornada do expediente dele completa. Terminou a jornada, começava o quê? A atividade junto à mediunidade, ao centro. Então, algumas noites tinha as reuniões, outras noites eram psicografia, que adentravam a noite. E chegavam lá 2, 3, 4 horas da manhã, quando ele se livrava de todos e ia dormir. Ia para a cama às 4 da manhã. Às 5 levantava. Quem que aguenta? E o que ele falava? Chamava o corpo dele de burrinho, né? Ele falava que não podia dar muita corda para o burrinho, não, que ele acostumava. Então, se ele fosse mole, né, com o burrinho dele, que era o corpo físico dele, ele ia ter dificuldade da empreitada. Ou seja, o corpo físico se adaptou à rotina de trabalho que ele estipulou. E realmente o nosso corpo físico, ele tem esse condão. Tira um mês de férias e fala assim, eu vou dormir 30 dias, não vou fazer nada, vou só descansar. Na hora que você voltar a trabalhar, você vai ver a diferença. Porque o corpo vai se acostumar. Agora, tem tantas pessoas, por exemplo, que se tornam mães. A partir do momento que se tornam mãe, já não dorme direito, acorda umas 3, 4 vezes de madrugada, tem a rotina diária do lar, tem marido para cuidar, tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, tem todas as atividades, outras ainda trabalham, e tem uma atividade longa, e consegue dar conta. Uma coisa, às vezes, impensada, com poucas horas de sono. Como que consegue? Porque o corpo acostuma. Então, imprescindível trabalhar, mesmo que a gente fale, nossa, vai sobrar pouco tempo para mim. Pouco tempo para quê? Ah, para ficar à toa, para ficar na frente da televisão, para passear, para fazer isso, para fazer aquilo. É necessário? Ou é um tempo perdido? A gente, que é juiz de si, a gente tem que refletir sobre isso. O nosso corpo, logicamente, isso agora é uma definição própria minha, um modo meu de compreender. O corpo é instrumento do espírito. Quem realmente comanda-o é o espírito, é a nossa parte pensante. Aquilo que se traduz aqui é aquilo que jaz aqui dentro. Ou seja, ele vai se adaptar, o instrumento se adapta à mente que o controla. Se fosse diferente, o Chico não aguentaria toda a jornada dele. Uma mãe com um filho, pensa uma mãe com trigêmeos.
Pensa bem, a dificuldade que é os primeiros meses de vida. Como que dá conta? Dá conta. O organismo se adapta. Ele se adapta tanto à ociosidade quanto ao trabalho. Logicamente, a gente tem que ter um certo carinho também com esse corpo, né? Então, é imprescindível trabalhar, fazer. Fazer é construir algo. Algo que deixa a nossa marca. E pode ser em qualquer sentido, desde que esteja contida ali a sua expressão, a sua expressividade, o seu amor, o seu carimbo. E sentir, fazer e sentir com o Cristo. O que eu falei tanto dessa frase? Com o Cristo. Com o Cristo. Quer dizer o quê? Nos moldes e normas apresentados na Boa Nova. Porque a gente personaliza. Quando fala assim, o Cristo, a gente já vê a figura do Cristo e como se fosse um ser humano que esteja presente na nossa vida em corpo e alma. Não. Quando nós usamos a expressão fazer e sentir com o Cristo, quer dizer, conforme todo o seu legado, todos os seus ensinamentos, tudo que está contido na Boa Nova. Modo de agir, modo de ser, modo de interagir, modo de criar. Fraternidade simplesmente aconselhada ao trem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir no minuto. Eu acho que é a caridade mais fácil de fazer quando você aconselha, né? Chega alguém para você e te pede alguma orientação, você fala, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso e tchau. Que beleza, né? Mais ou menos como a gente vai no médico e fala assim, eu estou com inflamação na garganta, estou com isso, estou com tosse, né? O médico faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, tá? Mas você já pagou lá? Já. Então tá aqui, tchau. Mais ou menos assim. Não. Fraternidade é quando você sente a dor do outro. Quando você tem a empatia, quando o outro realmente é importante para você. Quando a dor do outro te incomoda, é sinal que você está no caminho certo. Quando a dor do outro tanto faz, tanto fez, é sinal que você não tem ainda esse cabedal de fazer e sentir como Cristo. O próprio Chico falava assim, o dia que eu não derramo uma lágrima, que eu não choro pelas pessoas, com as pessoas que me procuram, com a dor dessas pessoas, é um dia perdido, porque ele não ajudou alguém. Olha a profundidade disso. Tá, a gente vai se comparar com o Chico? Não, né? Não dá. Não dá, mas a gente pode se inspirar. Inspirar dá. Urge alcançarmos a substância, a essência. Qual que é a essência? Se espremer tudo, qual que é a essência? Amor. Se você espremer tudo na vida, o que vai sobrar? Amor. Sejamos compreensivos para com os ignorantes. É uma demonstração de amor. Compreender que aquele indivíduo não está à altura do seu conhecimento, que não está na altura do seu modo de ver, de entender. Perdi onde que eu estou. Tá. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilante para com os transviados na maldade e nas trevas. Vigilantes. O que quer dizer esse vigilantes? Que a gente tem que estar de olho, compreendendo as suas ações e, logicamente, quando se trata de indivíduos nesse grau, é muito difícil intervir. É muito difícil. Então,
Tem que ter paciência. Eu vou me reportar agora ao filme que nós assistimos agora, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, quando o Edson Celulari, que era quem que era mesmo? Aniceto. Ô nominho, hein? Aniceto. Ei, Aniceto. Podia ter um nominho melhorzinho. Aniceto lembra-se Anureto, não é um nome muito bom. Aniceto. Bom, quando Aniceto ele está logicamente acompanhando como é que chama o outro espírito lá, o Otávio, e ele não dobra os joelhos, ele bate de frente com Aniceto. O que foi necessário? Ele abrir mão, engolir seco e esperar. Não deixou de auxiliá-lo na medida do possível. Não se esquivou do trabalho dificílimo, que levou décadas, mas no momento exato, ele estava lá. Então, como que nós vamos proceder nesses casos? Sejamos compreensivos com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas. Tem que aguardar. Faz a sua parte e aguarda. Você vai chegar e convencer? Quantas vezes Aniceto, só no filme, foi até ele tentando trazê-lo de volta? Quando que conseguiu? Quando a dor chegou no extremo. Ele não aguentou mais, pediu água, né? Pois é. Alguns, infelizmente, a gente tem que esperar esse momento chegar. Pacientes para com os enfermiços. Pacientes para com os enfermiços. Quem que são os enfermiços? Os enfermiços são aqueles que erraram nos seus posicionamentos, nas suas ações, nas suas construções. Lembra, nós já falamos aqui, que toda doença que explode no corpo, ela é originária primeiro no espírito. Então, quem que está doente? É o corpo ou o espírito? É o espírito que está doente, é a essência da pessoa. Então, paciência com os enfermiços, porque a enfermidade é o remédio, olha que contrassenso, né? A enfermidade é o remédio que o espírito necessita para se curar. Parece que não faz sentido, mas tem todo sentido. Serenos para com os irritados. Isso é complicado. De tudo que eu li aqui, eu acho que isso é o mais complicado e é o mais comum na nossa vida. Quem que não tem um parente, um amigo, um chefe, um conhecido que seja irritadiço? Que uma coisinha desse tamanho, pum, explode. Faz um escarcéu danado. Todo mundo tem um, né? Isso quando não é a gente, né? Isso quando não é a gente. Ou tem dia que a gente acorda, Mariana, pelo amor de Deus. Eu não queria estar no meu lugar quando eu acordo em certos dias. Não queria estar no meu lugar. 6 anos atrás. Pois é. O que a doutrina, a gente vem aqui e fala frequentemente, o que a doutrina orienta? Conhece-te a ti mesmo. Faz aquela introspecção. Vê o que você tem de bom, guarda. Vê o que você tem de ruim, alija. Só que a gente é meio apegado às coisas. Eu tenho um problema de apego às coisas. Né? Acho que todo mundo tem. E a gente apega ao modo ultrapassado de ser. Aquele orgulho. Esse orgulho eu posso deixar de lado. Mas esse orgulho eu não abro mão. A gente tem esse condão. A gente não quer perder toda a nossa característica. A gente quer manter algumas coisas assim guardadinhas que não servem para nada. Não serve para nada, mas a gente quer manter. Tem gente que por exemplo, corajosa, né? Não, eu sou corajoso. Aqui ninguém
ninguém tripudia. Então, assim, se pisou no meu pé, eu viro um bicho. Já está errado. Quando Cristo fala assim, se bater uma face, oferece a outra face. Alguém te pisa no pé e você revida. Quer dizer, é uns contrassensos que a gente comete sem pensar. Sem pensar. Quando a gente, olha, uma dica, quando a gente age sem pensar, a gente está demonstrando a animalidade ainda presente no nosso ser, porque a animalidade ela reage, ela não pensa. Ela reage. E a gente muitas vezes reage sem pensar no que nós estamos fazendo. Só queremos confrontar. Serenos para com os irritados é a nossa maior dificuldade, né? E, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Manifestemos a bondade para todos que nos foram confiados. Ou seja, todos que estão à nossa volta. Todos que estão no nosso mundo, nossa área de contato. Nossa área de convivência. Que possamos manifestar essa bondade. Seguindo, para a gente terminar, raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, por constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Ou seja, a gente age por conveniência ou por instinto, sem sentimento. É uma coisa complicada, né? Quantas vezes a gente deixa se levar por coisas desse tipo? Qual que é a maneira de não errar nesse campo? O norte chama-se coração, sentimento. Se o que você faz está desprovido de sentimento, para e pensa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mesmo que você esteja, entre aspas, fazendo a caridade, se você não se sente bem com o que você está fazendo, para e pensa, tem alguma coisa errada. Toda ação, ela tem que ser oxigenada pelo sentimento. Se ela não estiver vitalizada pelo sentimento, não adianta. Não adianta. Vai ter consequências assim, ou consequência nenhuma. Não vai ter valia. Exatamente. É a história da notinha de R$2 que você guarda na carteira. Eu estou tão mão de vaca ultimamente que eu não trago carteira. Você pode ver que, nem está carteira. Tão ruim que está esse negócio. Mas geralmente a gente pega a carteira e deixa R$2 assim preparado. Se alguém pedir, é tu mesmo. Você vai lá direto e já se livra. Poxa, depois você para e pensa o que você fez. Puxa vida, você fala uma coisa e faz outra. Porque não há sentimento nisso. Eu já contei para vocês, eu vou repetir, eu gosto de repetir as coisas. Do dia que eu estava indo jogar bola, e estava passando ali perto da catedral, e tinha uma senhora sentada na calçada. E passava todo mundo por ela, e ninguém via, era uma invisível. E ela com a mãozinha assim, né, pedindo, olhando para as pessoas, ninguém parava, ninguém olhava, mas era totalmente invisível. E eu falei assim, bom, como é que está minha carteira? Tem mais de R$2, então tá bom. Aí, não por causa do dinheiro. Eu falei, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu não posso. Eu cheguei, eu parei em frente dela, olhei no olho dela, vi o sorriso dela. Isso não tem o que pague. O que eu senti naquela hora, não tinha feito nada. Eu simplesmente parei, olhei e vi o sorriso dela. Não tem o que pague. O que inundou o meu corpo inteirinho, que se transformou, o que eu me transformei só nesse gesto, não tem o que pague. Aí, lógico,
eu tirei o que eu poderia me dispor, dei para ela. E ela falou que, além de agradecer, falou assim, Deus lhe pague, ou a frase comum, vá com Deus, mas o que foi sentido, o que eu senti na pele, não tem como retratar para vocês. Não tem como retratar. Então, às vezes, a gente procura, em tantos lugares, essa sensação, sentir isso, e a gente não nota que isso está presente em cada pessoa. Basta você abrir as portas do sentimento, do seu coração, que esse sentimento vai entrar. Pensa bem, se você dá 2, 5, 10 reais, 20 reais, que seja, vai mudar a condição daquela pessoa? Não, não vai. Mas o simples fato de você ter parado, visto, olhado e conversado, nem que seja um pouquinho, transmitido alguma coisa, aquela onda que vai, bate lá e volta duplicada. Não tem o que pague. Não tem. Se a gente continuar puro raciocínio, zero coração, a gente vai ser uns autômatos aí, uns robozinhos na vida, vivendo sem saber o porquê. Aliás, como a grande e esmagadora população do nosso planeta Terra vive. Vive sem saber qual que é a finalidade da vida. Morre sem saber por que viveu. Volta para o plano espiritual totalmente despreparado. Apto a quê? A retornar uma nova empreitada para esse mundo para ver se desperta. E às vezes, gente, quando nós não despertamos na primeira, na segunda, na terceira, o despertador é trocado. E aquele despertador suave que nos acordava de manhã passa a ser uma bela de uma sirene que vai nos impulsionar aos trabalhos mais difíceis para que a gente acorde. Acorde para a vida. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo. Vamos analisar essa frase aqui. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. Destaca uma palavra dessa frase. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. Qual que é a palavra mais importante? Renato, qual que é mais importante? Tá. Qual que é o seu nome? Eu esqueci. Qual que é mais importante? Pode escolher. Busquemos amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. Qual que você acha mais importante? Espontâneo. Geraldo. Marta. Tá bom, já deu. Maria Ângela. Qual? Paula? Bia? Puro? Qual é o seu nome? Qual que você acha que é mais importante? Hugo? Quer saber a minha opinião? Deixa eu retificar minha pergunta. Vou retificar minha pergunta, tá? No âmbito pessoal, no âmbito de cada um, qual que é a palavra mais importante? Mudou o sentido? No âmbito pessoal, qual que é a palavra mais importante? Espontâneo. Espontâneo. Por que é espontâneo? Porque já é um patrimônio nosso, a gente não perde mais. Quando o amor nosso foi espontâneo, é sinal que nós já transformamos-nos em amor. Não precisa pensar, você já é. Né? Tá.
A gente está engatando a primeira ainda. Para chegar na quinta marcha, vai chão. Mas a espontaneidade é ela que caracteriza que aquela virtude nós adquirimos. Então, no nosso âmbito pessoal, lógico que o amor é mais importante. Lógico. É a força maior do universo. Indiscutível. Mas no âmbito pessoal nosso, é a espontaneidade do amor. A espontaneidade do amor, para nós, realmente a vitória, a consagração, é o troféu. É isso que eu raciocinei. Se é espontâneo, já tem amor. Exatamente. A importância de ser espontâneo, porque já tem amor, já. O tema é... Nem penso nessa tal, com ardente amor. Quer dizer o quê? Uma coisa forte, impulsionada, direcionada, que sai de dentro. Lembra da fonte que a gente fala, o que é amor? É a fonte transbordante. Essa ardência, essa paixão é o que faz com que ela se torne voluptuosa. Gastei agora, né? Pois é, que ela se torne uma fonte inesgotável. Esse ardente, eu posso caracterizar que seja o quê? Vontade. Sem vontade, a gente não faz com que o amor se movimente e transforme-se em caridade. Por favor. Vamos para o próximo? Capítulo 100. Rendamos graças. É uma fala de Paulo, que está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Rendamos graças. Rendamos. O que é rendamos? Fazer renda? Pôr dinheiro a juros e render? Qual que é a definição de rendamos? Então não tem nada a ver com dinheiro. Renda extra, nada. Nada. Rendamos. Ofereçamos uma oferenda? O que é graças? Bênçãos. O que é bênçãos? Tá. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Em tudo dai graças. Agradecer. É isso? Em tudo agradeçamos. Estou com uma dor de barriga, uma dor de estômago danada. Vamos render graças? É em tudo, ó. Em tudo. Em tudo. Tudo é tudo. Tá, eu falei uma coisa esdrúxula, eu admito. Mas olha só, tudo é uma questão de ponto de vista. Se você vê uma coisa que não é boa de uma forma educativa, agradeçamos aquela lição. Eu falei, ó, eu estou com uma dor de barriga. Comi alguma coisa que não estava bem, que não deveria, que deu esse problema. Então, logicamente, houve ali um aprendizado. Um exemplo ruim, mas tudo bem, né? Podia ser melhor. Comecei mal dessa vez, mas tudo bem. Então, em tudo dai graças é o quê? Você tirar de uma lição um aprendizado. Melhorei agora, né? Melhorou. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ó, tá muito católico esse meu gosto, tá? Então vamos traduzir isso aqui. Que não basta você ler, achar bonita a frase, mas não ver o contexto ali dentro. Em tudo dai graça já entendemos. Beleza. Porque esta é a vontade de Deus, tá? Qual que é a vontade de Deus? Que a gente aprenda, né? Que a gente evolua, que a gente aprenda, que a gente se engrandeça, se transforme para melhor. Esta é a vontade de Deus. Como que a gente consegue fazer a vontade de Deus? Em Cristo. O que quer dizer em Cristo? Acabei de falar. Boa nova. Tem uma liçãozinha aqui, ó. Cadê?
Boa nova. Está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a boa nova é justamente a mensagem do Cristo para nós. Age conforme está direcionado no livro. Primeiro entenda, guarde dentro do coração esse patrimônio intelecto-moral, e aí você o distribui através de seus atos, de suas palavras. Então, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, ou seja, através do nosso manual de conduta para convosco. Quem é convosco? Todo mundo. Então, toda a humanidade está fadada a isso. Agradeça sempre, porque é a vontade de Deus que nós evoluamos nas bases sagradas cristãs. Ponto. Próxima encarnação já posso candidatar ali com Paulo. Ah, não. Não aguento pedrada, ainda não. A gente pensa, né? Melhor não, né? Melhor não. Pois é, a gente, fazendo um adendo aqui, só para a gente brincar um pouquinho, a gente pensa que tem um cabedal, né? Uma das coisas que a gente sempre fala nos inícios de curso, vamos ver, a Bia foi uma das primeiras que teve com a gente, né, Tui? Desde 2009. Não sei se você vai lembrar. Vê se puxa na memória. Não, quando a gente começou o sistematizado. Não, em 2009. Tá bom. 2 anos não vai fazer diferença. 2008 tá bom. Uma das primeiras falas minha, em cada mudança de curso, é o seguinte: tome cuidado com todo o conhecimento que estão recebendo, que vão receber. Porque conforme aquilo que vocês estão recebendo pode exacerbar o seu orgulho e a sua vaidade e ir para outros lados. Muitas pessoas que adentraram a doutrina espírita, elas se perderam nesse caminho, porque não souberam lidar com a gama de conhecimento. Deslumbraram-se com esse novo horizonte, acharam-se os sabedores de tudo, quiseram ir mais além do que as suas próprias possibilidades e se perderam no caminho. Você lembra mais ou menos dessa fala? Então, quanto mais a gente sai da ignorância, mais a gente descobre. E é difícil você não tentar olhar para o outro e não enxergar defeito, que muitas vezes você tem também defeitos. Você saber, muitas vezes você não consegue ver que você tem. Pois é, por isso que nós temos pessoas em tudo quanto é lugar. Pessoas são espelhos. Pessoas são espelhos, que a gente consegue ver neles o defeito que a gente não vê na gente. Na hora que você fala assim, não, do jeito que você está falando da sua mãe, mas vai ver o jeito que você falou para ele. Não é? É um espelho, uma relação. Eu ser mãe, a ver os meus erros, e acaba que pega para ver isso. Verdade. A gente começa a se ver. Por isso família é primordial para a educação do espírito. Porque já põe um tanto de gente que é um tanto de espelho. Todo mundo tem... E o espelho tem 2 faces. A boa e a ruim. Você se inspira nas boas e você vê nos outros as ruins que você carrega para você dar uma corrigida. Mas quando as pessoas não têm essa orientação, essa visão, elas se deixam levar pelo orgulho e pela vaidade. Conhecimento aliado ao orgulho e vaidade dá um problemão. Dá um problemão. Portanto, se tiver que escolher, estou adentrando na doutrina espírita agora. Se tiver que escolher, que caminho que eu vou? Lembra uma frase do Chico, para variar, o velho Chico. Chegou para ele uma senhora, falando assim: Chico, eu sou médium, eu queria trabalhar com você nas reuniões mediúnicas. Falei: nossa, que beleza, que maravilha, vem aqui no sábado de manhã,
que nós vamos distribuir um sopão para os pobres, isso ajuda a gente a descascar batata. Não apareceu. Por quê? Lógico. Não é a ingenuidade do Chico. Ele sabia o que estava fazendo. O Divaldo usa muito essa artimanha. Ele próprio fala em alguns vídeos que estão na internet. Uma das coisas que eu ouvi ele falar é o seguinte: muitas pessoas, muitos médiuns ou escritores, ou pessoas ligadas à doutrina, procuram o Divaldo. O que o Divaldo faz? Ele não atende. Ele simplesmente não atende. A primeira vez, segunda vez ele não atende. Na terceira, se a pessoa insistir, ele atende. Mas por que isso? Para testar realmente a vontade da pessoa. Se ela está determinada àquilo. Ou se ela para no primeiro empecilho. Ele não atende a primeira vez, parte para outra. Quer dizer, a vontade, que a gente sempre bate aqui, é desse tamaninho. Mas o orgulho é gigantesco. Então o que é? Quando entra em contato com ele, que é o quê? Quer uma posição de destaque. Quer ser tratado com pompa. Eu sei por quê. Eu já passei por isso também. Imagina se nós éramos sequados, eu não queria também escrever para o Chico. O Divaldo nunca quis escrever, não, mas para o Chico eu tinha vontade de ir. Mas não para conhecer o Chico. Não era para conhecer o Chico. É para que ele visse algo em mim que me tornasse e me colocasse em evidência. Sério, é isso mesmo. Graças a Deus não fui. Pelo menos isso acertei. Acertei na vida, porque ia levar uma. Mas faz parte. Nós somos infantis ainda. Estamos em fase de despertamento. Então muitas vezes a gente bate o pé como criança mimada. É a nossa ingenuidade se manifestando ainda. O Rodrigo, no capítulo anterior, tem uma palavra, como você falou, palavra bem falada, ensinando a ser sinceramente, são as primárias do serviço. O que nós somos? Não é? Nós somos ainda crianças, na frente de muita coisa. Então é isso, as pessoas querem, mas havia uma evidência, né? E não está na hora disso. Pois é. É tão mais fácil você... Uma frase que é muito falada, não é só falada por ser comum, é porque as pessoas realmente pensam assim, quando a pessoa falece, né? Agora ele está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Mas esse sentado à direita de Deus Todo-Poderoso é uma coisa que incomoda um pouquinho. Porque não faz muito sentido. Se fosse uma metáfora, eu compreendo. Mas muitos estão falando aquilo no sentido literal. É como se Deus fosse um homem, mas sentado. Por isso que você vai sentar no lugar da direita do Pai. A esquerda ninguém quer. Pai Todo-Poderoso. Estão colocando Deus como imagem. É só do lado direito. Os bilhões estariam sentados no mesmo lugar, né? Não, é sentado assim. Deus está aqui e sentado do ladinho. Não é lá para lá, não. É do ladinho. Quantos bilhões sentados? Não, isso demonstra que é uma forma infantil. Uma forma infantil de pensar. Eu volto a falar. Se for no aspecto assim, metafórico, tudo bem. Mas a grande maioria é literal mesmo, é desse jeito mesmo. Poxa, não faz o menor sentido. Menor sentido. Primeiro, que Deus não é antropomórfico. Primeira coisa. E segundo, esse é um pensamento medieval. Trono,
rei, coisa medieval. Está ultrapassado. É o entendimento de um povo de 3.000 anos, 4.000 anos atrás. É muito longo e você manter uma tradição desse tipo. Fazendo propaganda no nosso programa, nós começamos o programa 5 minutos falando com os espíritos, né? Falando com os espíritos 5 minutos. E a gente já publicou 2 ou 3 episódios de 5 minutos cada um. E a primeira é o que é Deus? Primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? E a definição que está no livro dos Espíritos é o quê? O que é Deus? É a inteligência suprema. O que é Deus? Então, ali a gente já traz uma alusão mais desenvolvida daquela resposta. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas as coisas, quer dizer, tudo. Eu estava vendo um vídeo no YouTube antes de vir para cá, já vi esse vídeo várias vezes. É quando faz uma alusão do tamanho do nosso universo. A segunda pergunta é negócio de infinito. O que é o infinito? Deus é infinito? É a segunda ou terceira pergunta que está em sequência. Infinito, uma coisa que não dá para dimensionar. Então eu estava lá no vídeo mostrando o tamanhinho do nosso universo. Vocês já viram isso no YouTube? Que começa assim, o planeta Terra, depois vem Urano, depois vem Saturno, depois vem Júpiter, depois o Sol, e vai comparando o tamanho. Depois o Sol vem o que? O Sistema Solar inteiro, depois a Via Láctea, o pontinho do nosso Sistema Solar inteirinho, na Via Láctea, é uma coisa assim insignificante na Via Láctea. Depois abre assim, bilhões de galáxias, igual a Via Láctea. Aí a gente vê naquele universo a nossa galáxia, que é gigantesca, como se fosse um pontinho perto daquele quadrante. Depois abre o quadrante. É inimaginável. E isso, o universo conhecido. Cujo número já estava em sextilhões. Vocês sabem o que é sextilhões? Se eu ganhasse na Mega Sena um sextilhão de reais, eu estava feito. Não tem nem ideia. 1.000 é 3. 1.000 é 3 zeros. 1 milhão, 6. 1 bilhão, 9. 1 trilhão, 12. 1 quadrilhão, 15. 1 quinquilhão, 18. 1 sextilhão, 21. Então, é 21 zeros. Só que são, sei lá quantos sextilhões. Dá para dimensionar? Mas o que importa, gente, nesse universo inimaginável, é que só tem vida na Terra. Isso que é importante. Importante que nós estamos no topo. Só tem vida aqui. O resto é Deus que está fazendo uns esboçozinhos até acertar na Terra. Desperdício mesmo. E pensar que não existe, olha só, é inimaginável. Realmente não dá para imaginar. Não existe nenhum lugar nesse universo que não tenha vida. Como se isso não bastasse. Tem o seguinte, o que nós conhecemos como vácuo, como esse espaço, tem vida. Por exemplo, distância aqui da Terra para a Lua. Esse espaço que tem aqui, existe vida aqui. Dá para entender? Dá para compreender? Não dá. Realmente. Agora, para ver. Quando a gente fala aqui nos nossos cursos que nós estamos no primeiro degrau da escala evolutiva, agora faz sentido, porque não dá para dimensionar isso. O que é o primeiro degrau da escala evolutiva? Que abaixo desse degrau que nós estão os animais. Olha só como é que nós estamos muito, 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 muito perto do início. E muito, muito, muito longe
da finalidade da nossa vida. E tem gente que se cansa, né? Ah, estou cansado de viver. Cansado de sofrer. Uma coisa eu falo, tem chão. Tem chão. Olha só como é que a coisa é inimaginável. Nós aprendemos na Gênesis que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. E tem aquela frase, antes que tudo existisse, ele já existia. Ele já era. Quem era? Jesus, o Cristo planetário. Então, há 4,5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, Jesus já era o Cristo. E a Terra estava em formação. Dá para dimensionar o tempo? Não dá. Não dá. A gente baseia tempo pela rotação do nosso planeta. Né? Uma volta em volta do Sol dá 1 ano. Essa é a nossa unidade de medida. Mas para o universo, isso aí... Como que você vai usar isso para o universo? Não tem jeito. Então, se o Cristo era o Cristo antes que a Terra existisse, não dá para dimensionar o tempo, é difícil demais. Quanto tempo levaria nós para chegarmos à condição próxima dele? Não dá para dimensionar. Quanto tempo nós estagiamos nas escalas inferiores, nos reinos inferiores? Não dá para dimensionar. O que importa é o daqui para frente. Opa, já temos consciência. Eu tenho a consciência que eu sou eu. Porque os animais não têm consciência da individualidade. Eles têm fragmentos de razão, né, de pensamento. Fragmentos. No ser humano tem o quê? Pensamento ininterrupto. Mas a maioria ainda dos nossos irmãos humanos desconhecem o que é a vida. Desconhecem. Então, gente, nós fazemos parte desse mecanismo de despertamento do nosso planeta, dos nossos irmãos. Por isso a doutrina espírita, ela se esmera aqui em trabalho e orientação. É isso que nós estamos fazendo aqui, palestras, tentando trocar um pouco de conhecimento. Hoje nós temos a ferramenta da internet, que ajuda na propagação. Antigamente era o quê? Era livro. Quando muito. Porque livro antigamente era uma coisa cara. O estudo, antigamente, era muito difícil. Era de acesso a poucas pessoas. Para você ter uma ideia, os meus pais, a minha mãe estudou até o 4º ano primário. E o meu pai até o 2º ano primário. Quer dizer, está muito próximo da gente as dificuldades que eram da outra geração. Os meus avós foram imigrantes italianos. Quer dizer, abandonaram uma Itália lá que estava... Meus avós não, meus bisavós. Abandonaram a Itália que estava em crise, vieram para esse novo mundo aqui em busca de oportunidades, num lugar onde não sabia o que esperava. Tiveram que aprender a conviver aqui, criar a vida aqui, num idioma diferente, tudo diferente. Olha só, quantas dificuldades. Hoje nós já temos umas raízes, já temos maior acesso à informação, ao conhecimento. E a doutrina espírita fala o quê? A maior caridade que se pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. É o que nós estamos fazendo, porque ela desperta as pessoas.
ela é utilizada justamente nesse intuito do despertamento. Mas, terminando de começar, né? Estamos no comecinho. Em tudo dai graças. Vamos lá. O texto que Emmanuel nos diz, nos transcreve, diz o seguinte: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia. Essa palavra é antiga, né? É feinha essa palavra, né? Remedeia. Existe esse negócio? Remedeia. Eu pensei que fosse coisa do pessoal da roça, falar remediar. Remediar é verbo? Mas eu acho que aqui. Remedeia. Eu acho que aqui vem de remédio, não? Quem que vai olhar no Google para nós o que é remedeia? Remediar é fazer uma coisa ao meio tempo. O fel remedeia. Não sei por que por causa de fel. O fel é o que é amargo, né? O que é amargo cura, é isso? Então, o que é ruim cura, é isso? Mais ou menos isso? Então, vamos trazer isso para o nosso cotidiano. As dificuldades, as lições amargas da vida curam o espírito, mais ou menos é isso? Quer dizer? Que a dor faz parte do a dor é o despertamento da alma, né? É o despertar ali. Então vai lá. A pedra segura. Pedra poderia ser obstáculo. Pedra, obstáculo. O obstáculo faz com que a gente refreie. É isso? Então os obstáculos da vida podem fazer com que a gente não vá para um caminho que pode nos levar a um precipício. Mais ou menos é isso? Certo. O espinho previne, por quê? Vai entrar no espinheiro, vai doer. Você vai tentar forçar, dói mais ainda. Então, ele vai prevenir. Opa, se você for por esse canto, você vai se machucar muito e mais ainda. Então, o espinho da dor faz com que você não direcione para aquele caminho. Vamos trazer isso aqui para a nossa vida normal. Tem gente que gosta de uma bebidinha, ok? E vai lá, vai exagerando, vai mudando. O que acontece com o organismo? Chega um ponto que ele vai dar problema. Quando aparece uma pequena cirrose, não seria comparado a um pequeno espinho que está, opa, se você for por esse caminho, vai surgir mais espinhos. E você para. Ou você continua. Só que você continuar, você vai adentrar o espinheiro. Se você parar, pode ser que aquele espinho seja retirado e volte tudo ao normal. Então o espinho é o quê? É quando a vida nos oferece algo que, em forma de uma dor, em forma de um alerta, faz com que nós busquemos outra alternativa mais viável. O fel remedeia. Fica feio, né? Fica feio de falar. Pois é, ou as dificuldades, o que é amargo, o que é doloroso, cura. Tá. Vamos trazer novamente para o nosso contexto atual. Perda de ente querido. É um fel? É amargo? É difícil? É. Remedeia. Tá, vamos tentar compreender. Em alguns contextos, nós somos apegadíssimos a pessoas. É natural de todo ser humano ser apegado às pessoas. Gostar, amar, querer bem, querer estar junto. Só que a gente lembra que somos individualidades. Cada um tem seu sonho, cada um tem seu objetivo. E às vezes, na marcha da vida,
Cada um vai para um canto, e nesse caminhar as pessoas cruzam seus destinos. Só que esse está indo para uma direção e esse está indo para outra direção. Em determinada altura das suas existências, cruzam seus destinos. Mas este vai continuar e vai passar. E esse vai continuar e vai passar. Assim somos nós na vida. Nós vamos cruzar os nossos destinos com muitas pessoas, mas todas irão passar. Então, essas, entre aspas, perdas são dolorosas. Quer ver um exemplo? Assim, eu usei o exemplo de perda de ente querido pelo desenlace. Mas vamos usar um tema mais ameno. Você está no colégio. Tem aquela turma de 30, 40 alunos, amigos, que conviveram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos em conjunto. Criou aquela amizade. Aí terminou aquele ano letivo e cada um foi para outras opções. Um para uma faculdade tal, outro para a faculdade tal, outro mudou de cidade. O que aconteceu? Enquanto estavam convivendo, eram amigos, harmoniosos, estavam um na casa do outro, estavam em contato. Passou, cada um foi cuidar da sua existência. Não deixa de ser diferente. Nós viemos para esse mundo, ao adentrar aqui, começamos a cruzar o caminho de tantas pessoas. À medida que fomos desenvolvendo, outras tantas foram entrando nas nossas linhas. Mas nós continuamos caminhando. E essas linhas vão se afastando naturalmente. Vão se unir novamente um dia? Com toda certeza. Mas não mais pelas trajetórias assim, aleatórias do destino, mas pelos laços de afinidade da alma. Esses são indissolúveis. Então vai passar na nossa vida milhares de pessoas, mas a gente vai conseguir conquistar laços eternos de amor, de fraternidade, de amizade, com poucos. Porque ainda somos pouco criadores de afetividades. À medida que nós fomos desenvolvendo o nosso potencial, nós vamos cada vez mais angariando afetos na nossa trajetória. Alguns são totalmente introvertidos, alienados do mundo, ligados exclusivamente ao seu ego. Então, seguem sua trajetória mais solitariamente, mas são os mais infelizes. Quanto mais introspectivos forem as pessoas, menos felizes elas demonstram ser. Pode até falar que está em paz, porque realmente o silêncio e a solidão traz essa aparente paz. Só que o convívio traz felicidade, realizações, superação, desenvolvimento dos atributos naturais do ser humano. Quer dizer, a vida em sociedade, ela nos traz tantas benesses que não dá para se comparar. Uma pessoa introvertida com uma pessoa extrovertida. Logicamente, a que tem mais contato com a sociedade é a que mais ganha. O fogo refunde. O que é refunde? Refunde. Fundir novamente? Refundir. Refundindo. O fogo refunde. Recria. Molda. Refunde, molda. O fogo seria o quê? Vamos fogo. Puxa, vamos parar o fogo com o quê? Refundir. Fundir-se, derreter-se novamente. Moldar, né? Tá. Então vamos tratar o fogo como se fossem as dificuldades, as atribulações, tudo que nos testa a resiliência, vai moldando o nosso modo de ser, de ver, de entender, etc. Mais ou menos isso. O lixo fertiliza. Puxa vida, agora está difícil, hein? O lixo fertiliza.
Tá, o lixo, podemos comparar o quê? Com os nossos erros, né? Lixo, erro, com as nossas más inclinações. Fertiliza, por quê? O que é o fertilizar? Aquilo que vai apodrecer e daquilo ali vai ressurgir algo maior, vai se construir, vai ter uma nova construção a partir das cinzas do seu eu que já se dissipou. Ou seja, nós aprendemos com o erro. Nós aprendemos. Vamos dizer que esse lixo seja o erro nosso. Erramos. Vai ter consequências, vamos ter que retraçar caminhos, vamos ter que pedir perdão, vamos ter que corrigir, fazer todos os acertos novamente para pôr tudo de novo nos trilhos. E a partir daí uma nova construção é feita. Então, dos nossos erros a gente pode tirar algo que vai dar uma vida muito mais abundante. O temporal purifica a atmosfera. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Literalmente falando, depois que tem um temporal, tudo muda. Você sabe por quê? Já pararam para pensar por que depois daquela chuva torrencial fica uma atmosfera gostosa? Já pararam para pensar? Muitos falam assim, porque o ar estava carregado, o ar estava quente, agora ficou aquele negócio mais ameno. Não é só isso. Porque a tempestade, principalmente de raios, ela dissipa as nossas formas de pensamento. O que é forma de pensamento? Tudo aquilo que nós pensamos, nós criamos e está na nossa psicosfera. Exatamente. Se não me engano, no Sublime Peregrino, do Ramatiz, tem uma passagem lá que Jesus, quando criança, falando de Jesus quando criança, quando ia ter tempestade, a mãe dele não conseguia segurá-lo dentro de casa. Ele saía a correr no meio da tempestade. Lembra disso? Você leu sobre o Peregrino. Você lembra de ter lido isso? O porquê disso? Porque no próprio livro está relatando os porquês. Justamente porque a atmosfera modifica-se. Ela se torna mais limpa, mais suave. Jesus, desde que voltou à Terra, era um sensitivo máximo. Ele sentia tudo que estava à volta dele. Então, tudo o incomodava. O maior sofrimento dele era viver. Porque ele estava sentindo tudo o que estava à sua volta. Aquela matança, todos aqueles acontecimentos próprios da idade recuada, né? E quando tinha as tempestades, toda aquela carga era dissipada e ele se sentia um pouco mais suave. E era criança. Não só nesse livro do Sublime Peregrino, em outros livros relata justamente isso que eu estou falando. Das dificuldades dele, do sofrimento dele, por causa da sensibilidade. Olha, eu já falei isso, o Chico Xavier, ele tinha uma sensibilidade muito grande, porque sua aura era enorme. Dentro dessa aura, ele, entre aspas, recebia todo mundo, sentia o que os outros sentiam. Tanto é que ele estava lá sentado na mesa, conseguia sentir que alguém chegou na fila e precisava ser atendido, passado para frente. Era alguém que buzinava no ouvido dele. Negativo, era ele mesmo. Ele sabia. Agora pensa, se o Chico tinha uma aura de uns 20 metros de tamanho, de diâmetro, né? Imagina Jesus. Não dá para dimensionar. Bom, o temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime. Redime? A grande maioria, sim. Todos, infelizmente, não. Então, o sofrimento é um instrumento também de remodelação do espírito. A enfermidade adverte. Por quê? Quando a doença chega, é sinal que alguma coisa já estava errada faz tempo.
Pode. Pode sim. Todas elas, né, têm esse controle do outro. O sacrifício enriquece a vida? A sua dedicação para com o próximo. A morte renova sempre. Toda morte é uma renovação. É o fim de uma linha e o início de outra. Aliás, morte não existe. A gente já sabe aqui na doutrina espírita que morte não existe. O que existe é mudança. Você muda do plano físico para o plano espiritual, você muda do plano espiritual para o plano físico. Você tira uma roupagem e veste outra, tira outra e veste outra, e por assim vai. Morte realmente não existe. A morte renova, então, essas mudanças do plano espiritual para o plano físico e vice-versa, elas renovam-nos com toda certeza. Pensa bem, um cabedal de conhecimento que nós temos hoje, agora aqui, faz de conta, é só para fazer de conta mesmo, que a gente desencarna e vai para o plano espiritual agora. Olha o contato com outra realidade totalmente diferente. Não seria um acervo grandioso de novas ideias, uma nova concepção do mundo, um novo entendimento, uma nova ciência, tudo novo? Não iria nos enriquecer? Com toda certeza. Olha o quanto que André Luiz ficou maravilhado quando retornou para nosso lar, né? Quando ele entrou no nosso lar. Ou mesmo quando ele estava nas regiões umbralinas. Olha a diversidade do ambiente que ele estava vivendo. Foi assim um cabedal de conhecimento a mais que ele adquiriu? Foi, com toda certeza. Nossa, estou quase na hora de terminar. Deixa eu correr um pouquinho aqui então. Aprendamos assim a louvar o bênção. Está errado ali. Aprendamos assim a louvar as bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da cor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Roguemos a providência celeste suficiente luz. Suficiente luz que não quer dizer que a gente vai iluminar, não. É a luz do entendimento, né? Para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Tem tanta coisa para aprender aqui no nosso plano terra, posteriormente no plano espiritual, e assim vai por diante. E tem muita coisa para nós adentrarmos no campo do conhecimento. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos. O que é cegueira íntima? Orgulho, vaidade, intolerância e por aí vai. Faz-nos tropeçar em obstáculos, onde só existe favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Vamos todos ter dificuldades e imprevistos. Só que se a gente fizer uma contabilidade mesmo, sincera, a gente vai ver que vai ter na nossa vida mais fases boas do que fases ruins, em geral. Mas a gente só dá valor nas fases ruins. As boas, você acha que é assim, direito adquirido, né? Tinha que ser assim eternamente. Mas você só dá valor, mesmo, ênfase, quando as coisas estão ruins. E mesmo quando as coisas estão boas, é muito comum as pessoas reclamarem. Muito comum.
É. A vida passa, você teve 80% de coisas boas, mas vão se lembrar das coisas ruins. A coisa precisa superar as coisas boas. Né? Fulano morreu, mas não lembra o que foi bom construído. Mas fez muitas coisas ruins. É a ingratidão própria do ser humano, né? Ele é aquela mácula que a gente tem dentro do peito de não perdoar. O outro fazer o bem para nós é a obrigação dele. Mas se alguém fizer alguma coisinha por nós, é o dever de justiça nosso ir lá e espizinhar. Essa é a nossa visão ainda arcaica, bem medieval. E, sobretudo, a enunciar um desejo nobre, preparemos-nos recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-las segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Parei aqui, né? Não nos espantem as dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Ah, não mesmo. Às vezes, a doença, que a gente pensa, nossa, é a maldição. Não, a doença é a cura. E doença não é uma coisa boa, mas não nos espantemos com dificuldades ou imprevistos dolorosos, porque nem sempre o socorro de cima surge em forma amena. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Então, às vezes, alguma coisa que nos acontece na vida, em nosso detrimento, é para evitar que um sofrimento maior surja lá na frente. Às vezes, por exemplo, uma cirrosezinha que aparece de vez em quando, né? Ali apontando, ó, isso aqui é porque você não vai para frente. Se eu for para frente, você vai ter um precipício maior. Eu já tive conhecidos que faleceram de cirrose. Por isso que eu uso sempre o exemplo de cirrose. Por quê? Não conseguiram controlar o vício. Então, o organismo apontou a doença. Foi no médico, fez um tratamentozinho, melhorou, voltou a beber. Aí vai nessa, vai para o médico, vai para o hospital, volta. No final, foi catastrófico. Não desejo aquilo ali para ninguém. A pessoa se torna assim... Outra, para não falar para não criar uma visão assim chocante, tá? Ela se torna outra. Mas às vezes o desenlace, a morte, daquela forma, foi o freio para que não se fosse mais adiante ainda no abismo que ele estava se encontrando. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, rendamos graças, agradeçamos o que temos. Se hoje nós estamos com saúde física, ótimo, agradeçamos. Se estamos com uma saúde mental, agradeçamos. Porque isso aqui tudo é temporário, é passageiro. Quantas pessoas do meu convívio, depois de criança, adolescência, fase adulta, foram alicerces da minha vida. E quando chegaram na idade mais madura, tornaram-se crianças pelo Alzheimer. Quantas? Poxa, como é doloroso, gente. Então, rendamos graças enquanto está tudo bem. Porque a gente não sabe o que está no destino de cada um. O que hoje está tudo ok, amanhã pode vir um fel, pode vir um remédio amargo na nossa vida. E certas coisas não tem como voltar atrás. Tem certas coisas que não voltam atrás. Aí, quando acontece, é até o final da vida, dessa vida física, tem que arrastar, tem que levar, tem que suportar. Então, rendamos graças enquanto está tudo bem,
vamos pelo caminho que o Cristo nos orientou. Boa nova, evangelho, amor, luz e paz, saúde, felicidade, amizade, fraternidade e por aí vai fora. O segredo da felicidade já está, mãos cheias, expostas para cada um de nós. Agora basta a gente fazer a escolha exata, a escolha certa. Bom? Boa semana para todos. Deus quiser, semana que vem estamos aí de novo, com muita saúde e muita paz. Que assim seja.